A paz do Senhor, igreja. A igreja pode tomar seus assentos. Quem já sentiu a presença de Jesus aqui nesse lugar? O culto desde o início está uma presença maravilhosa. E manifestou mais ainda através do louvor dessa jovem que está com uma unção, está no óleo, né, pastor? Convido a igreja a estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo de número 11. Evangelho de São João, capítulo de número 11. Quarto livro do Novo Testamento. Bem facinho de achar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala espera aí. Nenhum espera aí, então. Espera aí. Hoje a mensagem que eu queria trazer é falar um pouquinho sobre sonhos. Quem nunca sonhou aqui, levante a mão. Quem nunca teve um sonho, quem nunca teve um projeto? Creio que todo mundo aqui já teve um sonho, sonhou alguma coisa, projetou alguma coisa. E eu queria falar essa noite sobre sonhos. Buscando um dicionário sobre sonhos, existem 3 definições para sonhos. A primeira fala representação em nossa mente de alguma coisa ou fato enquanto dormimos. É aquele sonho que quando estamos dormindo vem na nossa mente. A segunda definição para sonho é coisa imaginada, mas sem existência real no mundo dos sentidos. E a terceira traz a definição para aquele doce gostoso, que às vezes com recheio de doce de leite, às vezes com recheio de goiabada e hoje até com creme branco. Então nós vamos ficar com a opção 2, que é a opção de coisa imaginada, mas sem existência real no mundo dos sentidos. Ou seja, é quando sonhamos acordado, é quando sonhamos com os olhos abertos, sonhos reais, coisas que não existem ainda, mas na nossa mente já passaram a existir, porque nós criamos, porque nós projetamos. Esse é o sonho que eu queria trazer para você essa noite. Porque sonhar é do ser humano, e se é do ser humano, é do crente, tem que fazer parte da vida do crente. Crente que não sonha tem que rever seus conceitos de cristão. Porque quem sonha está projetando algo futuro. Aquele que deixa de sonhar, deixa de viver. Por quê? Porque ele não tem nada projetado para o futuro, ele não tem nenhum sonho, ele não tem nenhum projeto. Então faz parte da vida do cristão. E o sonho, um dia tem que se tornar um projeto. E esse sonho que a gente vai falar hoje, ele tem que se tornar um projeto. Por quê? Porque se ele ficar como um sonho, você vai ser apenas um sonhador, você vai viver apenas num mundo de fantasias. Então o sonho é do cristão, mas o sonho tem que se tornar um projeto, e um projeto para ser realizado. E isso exige o quê? Exige fé. Mas o sonho tem que tomar cuidado, porque o sonho e projeto você não pode compartilhar com qualquer um, né? José do Egito, ainda garoto, sonhou que ia ser governador, foi e contou para os seus irmãos. O que os seus irmãos fizeram? Foram vender ele como escravo. Então cuidado com quem você anda compartilhando os seus sonhos, os seus projetos. Mas vamos lá para a palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia no capítulo 11 de João. A leitura é um pouco extensa, fala aqui da ressurreição de Lázaro. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 44. Tentei selecionar alguns versículos para não ficar tão extenso, porque eu sei que você começa a ler uma leitura extensa, vai chegar perto do versículo 25, você vai estar pensando nas contas de amanhã, vai estar pensando no seu patrão amanhã, vai estar pensando nas contas que tem para pagar durante a semana. Quem estuda vai estar pensando nas provas que tem que fazer essa semana. Então vamos tentar fixar o máximo possível desde o começo da história, porque se não entendermos a história, talvez fica difícil para você entender a aplicação para nossas vidas do que é sonho. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nessa parte aqui, Lázaro já não estava mais enfermo, Lázaro já estava morto, tá, irmãos? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Traga sua mente, continua prestando atenção na palavra. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-o aos seus pés, dizendo-lhes: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: o Senhor, vem e vê. Versículo 35: e Jesus chorou, dizendo, pois, os judeus: vede como amava. E algum deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com este que não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Leitura um pouco extensa, irmãos, mas precisava ser lida porque é uma palavra complexa, é uma passagem comprida, mas todo mundo conhece a passagem, mas talvez nunca paramos para analisar versículo por versículo. É uma passagem maravilhosa que conta a história de uma família, a família de Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos.
A Bíblia não relata se já havia mais parentes, mas a Bíblia trata como esses 3 irmãos como família. Esses 3 irmãos viviam numa aldeia chamada Betânia. Essa Betânia se localizava a 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia, então, estava bem próxima à terra natal de Jesus. E Jesus fala, aqui o texto, que amava essa família, amava Lázaro. Mas onde começa o relacionamento de Jesus com essa família? Lucas capítulo 10, versículo 38, começa a descrever onde começa o relacionamento de Jesus com essa família. Não começa nessa passagem onde Lázaro morre. Jesus entra na cidade, na aldeia de Betânia, um vilarejo muito pequeno, acompanhado com seus 12 discípulos. E ao entrar naquele vilarejo, Marta vai em direção a Jesus, fala: Jesus, vamos para minha casa. Marta convida Jesus para ir para sua casa. Jesus e seus 13 crentes. Essa mulher tinha fé. Convidar 13 crentes para ir em casa. Marta começa a se preocupar. Marta começa a ficar agitada. Por quê? 13 crentes. Irmão, eles não vão lá só para orar e ler Bíblia. Eles vão lá e vão querer comer. Vai dar trabalho a esse povo. E Marta começa a ficar agitada. E começa a dar trabalho. E o que Maria faz? Maria corre para os pés de Jesus. O relacionamento deles começa ali. Jesus já começa a ver diferença na vida daquelas mulheres. Porque Marta queria recepcionar bem os convidados e Maria estava buscando os pés do Senhor. Maria já estava buscando os pés de Jesus, buscando os pés daquele que tem poder para ressurgir qualquer coisa. Elas já buscavam o Senhor, buscavam ter relacionamento com o Senhor lá atrás. E Marta preocupada em receber aqueles Jesus e seus 12 discípulos bem. E você, meu amado, tem buscado Jesus, trazer Jesus para dentro da sua casa, mas como está a sua casa? Você tem se preocupado em arrumar a sua casa para receber esse Jesus? Marta se preocupou. Marta fez, acredito ali que ela pegou os talheres que ela não usava, aquele que estava escondidinho ali. Ela pegou tudo, fez tudo do melhor para receber Jesus e seus 12. Marta se preocupou e recebeu bem Jesus na sua casa. E o relacionamento foi se estreitando. A Bíblia não traz muito sobre Lázaro, mas deve ter sido um homem muito bom. Porque para Jesus amar esse homem, ela descrever que Jesus amava Lázaro. Então ele deve ter sido um homem que deve ter recepcionado bem Jesus em sua casa. E a primeira lição que eu tiro da vida dessa família é que eles buscaram recepcionar Jesus em sua casa, não quando Lázaro adoeceu, mas antes. Porque a Bíblia não relata que tinha problema algum na casa deles. Porém, Jesus entrava na aldeia e a Marta já correu e falou: não, Jesus, você não vai para a casa de ninguém não, você vai ficar aqui na minha casa. Quero que você venha para a minha casa, fica tranquilo. Então, o relacionamento dessa família começa ali, com Jesus. E ao passar do tempo, chegamos no capítulo 11, onde foi feita a leitura. Lázaro, um dos 3 irmãos, adoece. Lázaro fica enfermo. Lázaro passa a ter uma enfermidade. Uma enfermidade que eu acredito a Bíblia não relata qual tipo de enfermidade, mas era uma enfermidade para a morte. Tanto é que ele morreu. E as irmãs ficam preocupadas. E o que acontece? Elas vão em busca de Jesus. Elas já conheciam, tinham um relacionamento com Jesus. E elas vão buscar Jesus. Jesus naquele momento ele não estava em Jerusalém, que era próximo ali a 3 quilômetros. Jesus estava além do Jordão, na região da Pérea, pregando o Evangelho. Mas aquelas mulheres atravessam o Jordão e vão de encontro com Jesus. Chegam diante de Jesus e falam: Jesus, aquele que tu amas está doente. E Jesus, o que vira para ela? Vamos correr para lá que eu vou curar ele. Era o que elas queriam ouvir. Mas Jesus não. O que Jesus falou para ela? Não. Versículo de número 4. Que Jesus fala: esta enfermidade não é para a morte. Elas queriam que Jesus ali fizesse às vezes uma oração, mandasse e Lázaro já fosse curado. Jesus só vira para ela e fala: não, fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória para glorificar o meu nome. Aparentemente, eu acredito que os discípulos devem ter passado na cabeça: se Jesus tratou Lázaro, que ele amava, dessa forma, não deu nem bola, nem foi lá ver o homem doente, imagina com nós. Jesus aparentemente não deu nem bola para que Lázaro estava doente, porque a Bíblia fala que Jesus ainda continuou mais 2 dias na Pérea fazendo a obra.
e Lázaro era doente. Jesus continuou fazendo sua obra. Jesus não correu até a aldeia de Betânia para curar Lázaro naquele momento. E Jesus ficou ali durante aqueles 2 dias, e durante esse período que aconteceu com Lázaro, Lázaro morre. Mas Jesus tinha falado que essa doença não era para a morte. Mas o que acontece com Lázaro? Ele morre. Lázaro está morto. Marta e Maria foram atrás de Jesus e Jesus não resolveu o problema delas. Lázaro morreu. E agora? Mas onde entra Lázaro nos sonhos? O que tem a ver Lázaro com sonhos? Lázaro é o seu sonho, que talvez um dia você buscou em Jesus, e Jesus talvez na hora, talvez você acha que ele não deu bola para os seus sonhos, e você deixou seu sonho morrer. Assim como Lázaro, o seu sonho morreu. O seu sonho, aquilo que você tinha planejado, eu não sei, cada um, se abrir o microfone, cada um vai trazer um tipo de sonho diferente. Talvez seja um carro novo, um emprego novo, uma conta bancária no azul, não sei. Talvez o Eclesiastes vai falar que quer gravar um CD, talvez vai levantar o irmão que fala que eu tenho um sonho de pregar. Cada um vai levantar um sonho diferente. Um sonho talvez vai ser ligado à área material, talvez vai ser um sonho ligado à área sentimental. Cada um tem um tipo de sonho, mas talvez esse sonho que um dia você sonhou, hoje está morto. Esse sonho um dia estava vivo na sua mente, hoje está dentro de um sepulcro, está dentro de uma caverna, assim como Lázaro. Esses planos que você fez para o seu futuro, você não aconteceu e você deixou morrer. Morreu por algum motivo. Talvez você fala, mas eu sou servo fiel, Jesus está comigo, por quê? Por que eu passo as adversidades? Por quê? Mesmo Jesus no barco, passamos por tempestade, né, Novaes? Mesmo Jesus no barco, passamos por luta, passamos por prova. O livro de Jó descreve que ele era um homem reto, temente a Deus, porém ele perdeu tudo, ele morreu 10 filhos dele. 10 sonhos de Jó foi para o sepulcro, foi enterrado. E ele era um homem reto, temente a Deus. Imagine nós, Maria, Marta e Lázaro eram amados de Jesus. Eles tinham um relacionamento com Jesus. São poucas pessoas na Bíblia que falam que Jesus amava, como a Bíblia relata aqui que Jesus amava essa família. E mesmo assim Jesus deixou Lázaro morrer. Como seu sonho, Lázaro morreu. Seu sonho hoje está enterrado como Lázaro. Mas Jesus está aqui essa noite. O mesmo Jesus que foi até a aldeia de Betânia e ressuscitou Lázaro. O mesmo Jesus que um dia, chegando em Naim, tinha uma viúva ali, estava em cortejo fúnebre para enterrar seu filho. O seu sonho estava indo ali também, sendo enterrado. Não tinha ido enterrado ainda, mas estava para ser enterrado. Mas aquele Jesus passou naquele lugar e ressuscitou o sonho daquela viúva de Naim. O mesmo Jesus que ressuscitou os sonhos de Jairo, porque Jairo enterrou seu sonho quando sua filha morreu. Mas Jesus estava lá. Jesus ressuscitou os sonhos de Jairo, ressuscitou também os sonhos de Jó, porque Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó, restituiu os filhos de Jó. E seus sonhos está enterrado? Começa a trazer na sua mente aquilo que está enterrado, aquilo que talvez você sonhou, mas nem compartilhou nem com o seu esposo, com a sua esposa, aquilo que você sonhou apenas na sua mente. Que temos sonhos que é tão absurdo, que é tão algo irreal, que não temos coragem nem de compartilhar, às vezes, com a nossa esposa. Por quê? Porque é um sonho tão grande que nem nós mesmos acreditamos. Porque é um sonho. É um sonho. E você talvez enterrou esse sonho. Mas Jesus pode ressuscitar esse sonho. Porque Ele ressuscitou Lázaro. E Ele está aqui essa noite. E Ele quer ressuscitar o seu sonho. Assim como Ele ressuscitou a da viúva de Naim. Ele ressuscitou de Jairo e de Jó. Mas essas mulheres, elas passaram por 2 estágios. Qual o primeiro? Elas tiveram que esperar. Para a realização de qualquer sonho, um dos estágios é a espera. E a espera é complicado, né? Porque
porque a espera, o ser humano é impaciente, né? Que é tudo imediato, que é tudo na hora. O salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Paulo, quando escreve a Romanos, ele fala: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Paciente na tribulação. Então ele fala que vai ter tribulação. Ele fala que vai ter sonho que vai ser enterrado, mas ele fala para ter paciência. Paulo, quando escreveu aqui para Romanos, ele fala: perseverai na oração. Então, se ele fala para perseverar, é porque tem alguém que pode ressuscitar esses sonhos. É preciso entender o que deve ser desenterrado e o que não deve. Por quê? Porque muitas vezes sonhamos sonhos que é sonho nosso, mas nossos sonhos nem sempre são os sonhos de Deus, porque temos que consultar: Senhor, estou sonhando, mas esse sonho é o mesmo sonho? Porque os sonhos do Senhor são muito mais altos que o nosso. Na epístola de Tiago, ele fala: pedis e pedis mal, pedis e não receber, porque pedis mal. Às vezes pedimos, sonhamos e pedimos, e não recebemos, por quê? Estamos pedindo mal, estamos pedindo para gastar nos nossos deleites. Então muitos dos sonhos não são ressuscitados, por quê? Porque não são os sonhos de Deus, são os nossos sonhos carnais. Então é preciso entender qual é o sonho nosso, que é o mesmo sonho de Deus. Porque quando Deus sonha conosco, Ele sonha algo grande. O profeta Isaías fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você tenha achado que esse sonho seu seja algo impossível de realizar. O Senhor fala que o sonho que Ele tem para a sua vida é algo muito maior do que aquilo que você enterrou. Ele está aqui para ressuscitar, mas o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você está sonhando. E Ele está aqui essa noite para ressuscitar, mas é preciso esperar. E a espera é o tempo de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. O nosso tempo é o Cronos, e o tempo de Deus é o Kairos. O Cronos, o tempo do homem, é medido em horas, segundos, minutos, dias. Agora o de Deus não. O de Deus é medido em circunstâncias. E o que acontece? Quando esses dois tempos se cruzam, aí acontece a ressurreição de sonhos, acontece a realização de sonhos e projetos. É quando acontece o cruzamento dos sonhos de Deus com os nossos sonhos. É quando acontece a ressurreição desses sonhos. E a espera foi que essas Marta e Maria tiveram que esperar. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, porém permaneceu mais 2 dias lá pregando a palavra, fazendo a obra dele. E aí depois ele se vira para os discípulos: vamos voltar para a Judéia? O discípulo falou: Jesus deve estar de brincadeira, né? Lázaro está morto, o que ele quer fazer lá? Já até sepultaram o homem. Depois de 2 dias agora ele fala: vamos voltar? E a Bíblia não relata, mas provavelmente Jesus não foi direto da onde ele estava, da Pérea, para a aldeia de Betânia. Provavelmente ele passou em Jerusalém. Por quê? Porque se ele ficou mais 2 dias e quando ele chegou, Lázaro, só de sepultamento ele tinha 4 dias, e Jesus foi tranquilão. Jesus passou em Jerusalém, provavelmente pegou uma muda de roupa e foi em direção à aldeia de Betânia. E Jesus, quando está indo em direção à aldeia de Betânia, não sei fazer o que, todo mundo tentando entender o que Jesus está indo fazer naquele lugar, que Lázaro já está enterrado faz 4 dias. Marta fica sabendo que Jesus está indo para a aldeia de Betânia. O que Marta faz? O que Marta faz? Ela fica sentada esperando? Ela fica ali, vamos esperar Jesus chegar para ver o que ele vai falar? Não. Marta vai em direção a Jesus. Ela sabia que Jesus estava indo na sua casa, ela sabia que ele estava indo na aldeia de Betânia, mas porém ela resolve ir de encontro com Jesus. Ela vai de encontro com Jesus e chega para ele, chega diante de Jesus e fala: ó Jesus, meu irmão morreu, se você tivesse aqui ele não tinha morrido. Aí Marta ainda já chega desafiando Jesus no meio do caminho. Jesus não tinha nem chegado lá ainda. E Jesus ouve aquilo, Jesus pergunta de Maria, Maria continua lá quietinha no canto dela, Marta volta, Jesus provavelmente estava parado em algum lugar, em alguma parada, né? Devia estar em algum posto do grau aí, fazendo um lanchinho, né, Elias? Porque que deu tempo de Marta ir e voltar. Aí ela foi e falou para Maria que Jesus estava vindo, e o que Maria fez? Maria foi de encontro também. Só que Maria, quando foi de encontro, ela não foi que nem Marta.
Marta chegou já atropelando. Jesus, você não estava aqui, meu irmão morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Meus sonhos não teriam morrido se eu estivesse aqui. Agora Maria não. A Bíblia fala que Maria se lançou aos pés de Jesus. Maria tinha algo com aqueles pés de Jesus. Não era normal uma mulher naquela época ficar aos pés de um homem. Mas Maria, quando recepcionaram a primeira vez Jesus em sua casa, ela já correu para os pés de Jesus. Tanto é que Marta ficou agoniada com aquilo lá, que só ela trabalhava e ela chegou, Jesus, só eu trabalho nessa casa e Maria está aí nos seus pés aí. E que Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, os meus pés. E aqui ela corre para os pés de Jesus. Maria corre para os pés de Jesus, porque ela estava esperando com paciência. Ela sabia que o mestre estava chegando. Ela sabia que Jesus, o dono da ressurreição, aquele que tem poder para ressurgir qualquer coisa, estava chegando naquela aldeia. Então ela só chegou e foi para os pés de Jesus e deixou que o resto era com Jesus. Então, o primeiro estágio é esperar no Senhor. O segundo é buscar ao Senhor, foi o que Maria fez. O relacionamento delas começou lá atrás, como eu já falei no começo da palavra. Elas tinham um relacionamento já com Jesus. Não deixe para buscar ressurgir seus sonhos só quando ele morrer. Não deixe seus sonhos morrer. Comece a buscar ter relacionamento com Jesus a partir de agora. Não deixe seus sonhos se frustrarem. Comece a ter relacionamento com Jesus agora. Aquelas mulheres, os sonhos delas até morreram, mas elas tinham relacionamento, suficiente para chegar e pedir para Jesus ressuscitar Lázaro, ressuscitar os sonhos dela. E quando Maria está aos seus pés, o que acontece? Versículo 35, um dos versículos mais conhecidos da palavra do Senhor. Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Jesus sabia que ia ressuscitar, ele já tinha falado desde o começo. Mas por que Jesus chorou? Porque às vezes ficamos perguntando por que Jesus estava chorando naquele momento. Ele sabia que Lázaro ia ressurgir. Ele não podia estar chorando no velório porque Lázaro já estava sepultado. Mas porém, mesmo assim ele chorou. Sabe por que ele chorou? Porque ele se comove. Ele não vê os que estão indiferentes à sua dor. Jesus talvez está sentindo a mesma dor que você está sentindo, porque ele não está chorando porque Lázaro morreu, mas sim pelo sentimento com aquelas mulheres. Ele se compadeceu daquelas mulheres. Ele é um Deus sensível. Ele está vendo a sua dor, ele está vendo o que você tem passado. Ele não é um Deus que está indiferente. Talvez você tenha até achado que Jesus esteja indiferente, porque deve ter passado na cabeça de Maria e Marta que Jesus não deu nem bola. Mas não, ele deu bola sim. Ele sabia o momento certo, tinha o tempo certo para ele chegar, para ressurgir Lázaro. Talvez seu sonho faz mais de 4 dias que morreu. Lázaro fazia só 4 dias, mas talvez o seu faz anos que está enterrado. Talvez foi um ministério que você sonhou um dia, está enterrado hoje. Talvez seja sua família que um dia se desviou e você sonhou que ela voltasse para os caminhos do Senhor, mas você enterrou já porque você fala, não tem mais jeito, não vai voltar. Mas o mesmo Jesus que estava na aldeia de Betânia, o mesmo Jesus que chegou diante daquela família e falou, tira a pedra, ele está aqui essa noite. Ele fala para você, tira a pedra que o teu sonho pode ressurgir, pode ressuscitar essa noite, porque ele ressuscitou Lázaro e ele está aqui essa noite. Quem crê que ele está aqui essa noite pode ressuscitar os seus sonhos, e ele está aqui. E o que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Mas antes ele falou, Elias, tira a pedra. Ele falou, irmã Geni, tira a pedra. Ele falou, irmão Zezão, tira a pedra. Fernandinho, tira a pedra. Ademar, tira a pedra. Eliane, tira a pedra. E Jesus está falando para você essa noite, tira a pedra. Tira a pedra que ele vai ressuscitar sonhos que um dia se perderam. Um dia morreu o sonho, mas ele está aqui para ressuscitar. É assim como Maria e Marta viram Lázaro ressuscitar. Você tem a oportunidade essa noite de ver seu sonho ressuscitar. Eu não sei o que é o seu sonho. Provavelmente deve estar passando na sua cabeça aquilo que está enterrado. Você sabe no profundo do seu coração, onde nenhum homem pode chegar, mas só Jesus pode chegar. Talvez está enterrado aí dentro do seu coração esse sonho. Aquilo que você sonhou durante tanto tempo,
mas veio uma palavra de desânimo, veio uma circunstância da vida e você teve que enterrar o seu sonho. Mas esse Jesus está aqui e Ele quer ressuscitar. Ele está falando, tira a pedra, porque existe pedra. Se Ele está mandando para tirar, porque existe uma pedra, existe alguma barreira que ainda está impedindo desse sonho ressuscitar. Cada sonho vai ter uma pedra diferente. Peça ao Senhor que Ele mostre que pedra é essa que está impedindo desse sonho ressuscitar. E esse Jesus está aqui. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Maria, quando Jesus estava a caminho, antes de chegar na aldeia de Betânia, o que ela fez? Ela não ficou esperando Jesus vir até ela, para Jesus ressuscitar Lázaro. Não, Maria não esperou. Ela correu de encontro, ela foi de encontro a Jesus, onde Jesus estava no caminho, e ela lançou aos seus pés. Se eu falar para você ficar apenas no seu lugar aí, eu falar para você, não, fica esperando Jesus aí no seu lugar, que Ele vai vir até você e Ele vai ressuscitar. Não, mas talvez Jesus está pedindo algo a mais. Então eu vou convidar aqueles que têm um sonho, queira ressuscitar, você dá um passo de fé. Maria deu um passo muito maior. Ela não veio apenas até aqui à frente, ela saiu da sua cidade, ela foi até o caminho. No mínimo, no máximo uns 3 quilômetros ela teve que andar para chegar até Jesus. Talvez você vai dar meia dúzia de passos. Jesus está aqui essa noite e quer ressuscitar seu sonho. Eu convido você que tem um sonho e queira ressuscitar, vem até a frente. Coloca teu sonho diante de Jesus. Aquele sonho que um dia você planejou, mas não saiu da sua mente, ficou como algo imaginado, algo como uma fantasia. Mas o Senhor está aqui essa noite e Ele tem poder para ressuscitar esse sonho. E você vai ressuscitar, e você vai passar até projetos para o ano de 2013, e esse sonho vai ressuscitar. Em 2013 você vai testemunhar aqui nessa igreja. Um dia o Senhor ressuscitou o seu sonho. Mas por quê? Porque você se lançou aos pés dele, assim como Maria fez. Feche os seus olhos, abre a sua boca e fala para o Senhor aquele sonho que um dia morreu. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Guariba, site adeguariba.com.br.